Tecnologia reduz impactos da fitotoxicidade no cultivo da soja. Estudos apontam evolução em resultados finais, com médias subindo de 49 para mais de 60 sacas. Ao vivo sobre esse assunto, nós vamos falar com o engenheiro agrônomo Aedio Lauar. Muito bom dia, Aedio. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Vimos aí na reportagem, né? A China diminuindo um pouco aí esse ritmo de importação pelo Brasil. Claro que a gente sabe também de questões, né, de valores, aí vai a questão mais vantajosa, competitiva no caso, aí falando mais dos preços. Mas como que a gente pode se adequar e se atentar a essas novas tecnologias que vêm aí por parte de demanda, de fato, dos produtores e que são eficientes também, né? Como que se evita, então, essa fitotoxicidade? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aí a todos os telespectadores do programa Bem da Terra, né? É um assunto bem interessante, o que a gente vai tratar hoje, que também vai influenciar no teor de proteína de grãos, que é uma coisa que a gente já está batendo na tecla há bastante tempo, nessa fitotoxicidade que a planta de soja está sofrendo na hora de manejar as plantas daninhas, atrapalhando ela fixar nitrogênio atmosférico que vai interferir no teor de proteína de grãos. Isso pode afetar nosso comércio externo futuramente, né? Nós estamos batendo muito nessa tecla há alguns anos, né? Mas, bom, hoje o intuito é falar sobre fitotoxicidade, né? Ou seja, o que os herbicidas que temos usado, né, na nossa lavoura de soja, no manejo de plantas daninhas, o que eles têm causado de perda de potencial genético, de produtividade, né? E o que as empresas têm feito para mitigar esse efeito, entre aspas, negativo desses herbicidas, né? Inclusive o nosso glifosato, né, que é o nosso princípio ativo mais usado hoje quando se trata de uma lavoura de soja transgênica. Tá? Então, enfim, há alguns anos o Brasil vem se atentado a esse detalhe, ou seja, o que a gente tem perdido de potencial genético com o uso dos princípios ativos, né, do herbicida, e o que fazer para mitigar esse efeito, ou seja, o efeito que o herbicida tem provocado na planta e principalmente nos nódulos, né? Ou seja, aquelas estruturas que se formam no sistema radicular da planta que vai fixar o nitrogênio atmosférico e a planta vai estar aproveitando esse nitrogênio que é o seu principal elemento ou o elemento mais exigido para a produção ou para a produtividade da planta de soja. Então é muito importante o pessoal entender, que às vezes me perguntam, ô Kid, mas se a planta é RR, ou seja, a planta tem a transgenia, por que ela sofre com a interação do herbicida com ela? É porque o herbicida ele tem a capacidade de tirar alguns compostos vitais ao desenvolvimento da planta. Por isso que a gente fala, e às vezes o produtor fala, poxa, por que eu usei o herbicida e a planta ficou travada? É a palavra prática de campo, né? Ou seja, a planta parou o seu desenvolvimento por alguns dias. Isso é porque o herbicida interage com alguns compostos vitais do desenvolvimento dessa planta, impedindo que a planta, dentro do seu metabolismo, né, utilize esses compostos. Por isso que ela para o seu desenvolvimento. Mas o mais agravante, né, é que o herbicida tem a capacidade de inibir a atividade do nódulo, ou seja, como nós usamos muito pouco nitrogênio no fertilizante, na cultura e na condução da lavoura de soja, ela precisa fixar o máximo possível desse nitrogênio, né, da atmosfera. E se o nódulo fica inibido alguns dias, diminui essa taxa de absorção e transformação desse nitrogênio para a planta. O que tem acarretado de tudo isso? Um acúmulo menor de nitrogênio durante o ciclo da planta de soja e automaticamente perdendo teor de proteína de grão, perdendo peso de grãos e automaticamente perdendo produtividade. Então, nesses últimos anos, vários estudos, né, usando o herbicida, usando a parcela capinada,
né, foi desenvolvida a tecnologia, né, algumas empresas têm trabalhado muito nesse sentido, e a Sates é uma dessas empresas, né, que desenvolveu aí a tecnologia do Vitafol Soimax, que é para reduzir, para mitigar esse efeito do herbicida, principalmente o princípio ativo glifosato, à planta de soja. E com isso a gente amenizar esse dano, entre aspas falando, né, à planta, né, esse dano ao nódulo, fazendo com que a planta consiga se desenvolver naturalmente, da melhor forma possível, acumular a quantidade de nitrogênio que ela precisa e automaticamente reduzir, né, o dano na produtividade que a gente tem visto. E esse dano é muito significativo. Nós temos visto áreas onde esse dano ele tem variado de 6 a 6,6 sacas de soja a 16 sacas de soja. Então, ou seja, é uma coisa muito significativa que o produtor tem que ficar atento, tem que buscar essa tecnologia, tá? Para que a gente possa mitigar esse efeito. Essa tecnologia ela foi criada para ser aplicada junto ao herbicida, né? Quando a gente vai estar fazendo o que a gente chama de limpeza da lavoura, ou seja, quando a gente usa o herbicida pós-emergência da cultura da soja. Então, a gente vai estar conseguindo efeitos satisfatórios para mitigar essa perda que o herbicida tem proporcionado e automaticamente ter uma lavoura de um potencial produtivo melhor. Às vezes acontece alguma dúvida com o produtor. Kid, poxa, se eu estou usando um produto para proteger a planta de soja, esse produto não vai proteger a planta daninha? Não, o produtor não precisa se preocupar, não vai proteger a planta daninha, tá? O produto, porque a planta daninha vai ter uma enzima que na planta RR foi protegida, né, na transgenia. Então, no caso, a planta daninha vai ter a enzima que o herbicida vai agir, então a planta daninha vai morrer. Se ela for susceptível, ela vai morrer com a aplicação do herbicida sem problema, ok? Então, o produtor não precisa preocupar. Ele precisa preocupar se na sua área está tendo plantas tolerantes ao herbicida que ele está usando, para ele também fazer um programa de manejo mais eficaz, ok? Excelente, Kid. Muitíssimo obrigada aí por toda a explicação, bastante técnica e com bastante detalhes e especificidades, falando desse ciclo, né, vegetativo, com mais aí uso e melhor do nitrogênio, a questão também do alto teor de proteína, a questão das perdas ali, que podem variar entre 6, tem relatos de até 16 sacas, ou seja, muitíssimo obrigada, viu, por todas essas explicações. Nos falamos em outras oportunidades. Um ótimo dia.